Agora sim, a conferência lentamente chega ao seu fim. Vamos entrar na sessão de encerramento, para o qual chamo a Presidente da UGT, Lucinda Damaso. Muito boa tarde a todas e a todos os presentes e peço que, por uma economia de tempo, se sintam todas e todos cumprimentados. Não posso, contudo, deixar de saudar de uma forma muito especial a Sra. Presidente da Câmara de Castanheira de Pera, o Sr. Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, ainda aqui presente, o Sr. Presidente da Câmara de Pedrógão Grande, que neste momento não está presente, mas neles eu saúdo de uma forma muito forte as populações destas regiões que, num passado muito recente, viveram o desastre dos incêndios e dizer-lhes que é com muita emoção que lhes digo que acho que vamos sair desta, porque sinto que estas pessoas, no dia seguinte, começaram a trabalhar neste presente e começaram a trabalhar já para construir um futuro diferente. E agradecer aos nossos oradores e aos nossos comentadores, que durante um dia tão forte e que nos trouxeram a todos emoções mesmo muito fortes, nos puseram a refletir sobre o quanto nós, todos juntos, podemos fazer a solidariedade. Dizia o Sr. Padre Vítor Melícias que responsabilidade é solidariedade. O GT, como organização responsável que é, sempre foi, assume a sua solidariedade e está aqui a dizer: nós também queremos fazer parte da solução, trabalhando com todos e para todos. Temos consciência também dos grandes desafios que temos pela frente. Mas muito mais fortes que estes desafios tem que ser a nossa convicção de que todos juntos seremos capazes de construir um país mais justo, um país onde cada um de nós possa viver onde quer viver, onde cada um possa viver em segurança onde viver, onde cada um possa ter direito ao emprego digno, onde cada um possa ser capaz de criar riqueza, resumindo, onde cada um de nós se possa sentir feliz. Cada vez que refletimos sobre estes temas, nós ficamos ainda mais responsáveis, porque temos que ficar mais solidários ainda e temos todos que estar numa causa comum. É possível que todos nós consigamos viver numa justiça que seja uma justiça para cada um, independentemente do seu estado, onde viver, como entender que deve viver. Isto só é possível se nós conseguirmos ter um país que é tão pequenino, mas que, com tantas assimetrias, um país tão estreito, onde nós falamos de litoral e interior, e agora até lhe damos outro nome, falamos de territórios de baixa densidade, que parece que é mais bonito, mas que, na verdade, tão pequeno, mas tão diferente e tão injusto. Temos consciência de que é possível nós termos uma sociedade e um Portugal mais justo se todos trabalharmos para um todo comum e um coletivo. E que isso é possível valorizando o interior, promovendo o investimento e promovendo o emprego. Não qualquer emprego, mas um emprego digno a que todos têm direito. E não posso aqui deixar de fazer um pedido à doutora Nádia Piazza. Continue com a força que tem. Tem sido um exemplo para todos nós. Não deixe que essa força se apague. Muito obrigada por todos e um resto de bom fim de semana. Como disse a Sra. Presidente da UGT, foi um dia bastante longo, foi um dia produtivo. Acho que valeu a pena esta parceria UGT com Fagre. Acho que estamos de parabéns e eu congratulo-me com isso. Queria também começar por cumprimentar a doutora Nádia, cumprimentar também, era para ser o Paulo Catarino, já cá não está, agora cumprimento o Presidente de Figueiró dos Vinhos. Queria cumprimentar também a Sra. Presidente da Câmara, já a cumprimentei de manhã a segunda vez, mas é vida. A vida é assim, quem vem de manhã cedo aguenta-se a estar até ao fim, e nestas coisas é assim. O excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, também meu caro amigo, o secretário-geral também da UGT, meu caro amigo, Dr. Carlos Silva, ilustres oradores, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores.
Eu estou aqui desde manhã e ouvimos falar em solidariedade, que é uma coisa muitíssimo importante. Eu devo dizer que colaborei pessoalmente nessa solidariedade, naquilo que era mais problemático na altura, que era a alimentação dos animais, e eu e a cooperativa que dirijo mandamos para cá 12 carros de rolos de feno e mandamos 2 caminhões também de rações com 30 mil quilos cada. Portanto, isto também é solidariedade, também participamos nessa mesma solidariedade. Mas, ao ouvir este último painel, ficou-me uma palavra cá na cabeça, também do doutor Álvaro Amaro, quando ele disse que o interior, que este efeito dos incêndios, que acordara o interior. Essa é uma boa verdade. Essa é uma boa verdade. Mas estou aqui desde manhã, ainda não ouvi falar, portanto, os 2 painéis, outros oradores, e não ouvi falar ainda na causa. Porque se não houvesse a causa, nós não estávamos aqui. E o problema aqui está na causa. Na minha ótica, o problema está na causa. Por que é que está na causa? Porque os incêndios tornaram-se um negócio chorudo para alguns setores. E dentro deste princípio eu não me posso colar a este tipo de situações. Porque no dia 15 de outubro, várias pessoas assistiram a vir passar um avionete na direção de Valdecambra até o Douro, sempre a ideia de dar tochas abaixo, com aquele calor abrasador que estava naquele dia e que deu-se um incêndio que aqui foi dito hoje 10 vezes pior do que o que foi o de Pedrógão. Portanto, eu queria falar na causa, e era na causa que eu aqui hoje queria deixar esta palavra, porque se não houvesse a causa, efetivamente, não se tinha falado no interior, se calhar o interior estava pior, apesar do dramatismo que assolou esta região. Bom, agora a sério, e eu não estou a falar a sério. A todos agradeço a presença nesta iniciativa que a Confagre e o GTM decidiram promover em parceria. Uma parceria talvez inesperada, mas que revelou uma parceria feliz pelo tema que aqui nos reuniu e pelo modo como foi possível congregar um tão ilustre painel de oradores que, com o seu saber, a sua experiência e as suas reflexões, muito valorizaram o debate de hoje. As preocupações de ambas as organizações, Confagre e o GTM, com o futuro destes territórios é muito urgente. Da parte da Confagre, temos uma vasta estrutura associada, profundamente enraizada em todo o território rural do nosso país, designadamente cooperativas, caixas de crédito agrícolas e muitas outras organizações de produtores de natureza associativa. Por isso, conhecemos e acompanhamos no dia a dia as dificuldades, as angústias e, por vezes, também a falta de esperança das populações, sobretudo nas regiões mais desfavorecidas ou mais afetadas por fenómenos catastróficos, como é o caso da região onde nos encontramos. Mas o papel da Confagre e das suas associadas não é apenas uma observação e um acompanhamento do mundo rural português. A nossa missão é, acima de tudo, a de prestar um apoio efetivo aos agricultores
e às populações rurais, na resolução dos seus problemas diários e na promoção do desenvolvimento sustentável das suas regiões. Desenvolvimento esse que nunca se alcançará se as pessoas que aí vivem não dispuserem de um rendimento digno e adequado para permanecerem nesses mesmos territórios. Assim, e após tudo o que aqui hoje foi referido e que não irei repetir nem tentar resumir, quero apenas acrescentar algumas breves considerações sobre a importância do esforço das organizações económicas dos produtores. As organizações que associamos e representamos são formadas por produtores e prestam serviços de proximidade de enorme valia nas suas regiões, como, por exemplo, a informação, o apoio técnico e a ação profissional a que carece, no caso das cooperativas, o fornecimento de fatores de produção, a valorização do produto agrícola e a sua comercialização também. Revertendo o resultado da sua atividade económica para os agricultores associados e para as suas regiões, estas estruturas económicas que envolvem diretamente os produtores ou florestais e que desenvolvem a sua atividade em benefício desses mesmos produtores são essenciais a um desenvolvimento rural que se deseja socialmente equilibrado e duradouro. É isso que nos demonstra as agriculturas mais desenvolvidas da União Europeia e de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá. Infelizmente, em Portugal, as organizações económicas dos agricultores e dos proprietários florestais, nomeadamente as cooperativas, nunca foram, ou porque ainda sou um otimista, ainda não foram alvo de uma aposta política forte e consistente. Estas organizações, quando situadas nos territórios mais frágeis a nível económico e social, refletem naturalmente essas fragilidades. Necessitam, por isso, de apoios direcionados para o esforço da sua capacidade técnica e de gestão, bem como de instrumentos financeiros adaptados à sua natureza específica enquanto entidades da economia social. O reforço das parcerias e da cooperação entre estas organizações e as autarquias locais constituem também um vasto campo de oportunidade que importa desenvolver. Importa ainda que, quer as cooperativas, quer as restantes entidades da economia social, tão relevantes para a coesão económica e social no nosso país, possam ter um papel mais ativo na discussão das políticas públicas, objetivo que esperamos possa vir a ser alcançado com a representação nas instâncias da concertação social. Para finalizar, quero afirmar que, da parte da Confagre, estamos, como sempre temos estado, disponíveis e empenhados em promover, direta ou com as nossas associadas, a economia e o emprego dos territórios do interior, nos quais a agricultura e a floresta são os setores em que atuamos. Continuarão a ser pilares essenciais de qualquer estratégia do desenvolvimento. Manifestamos também a nossa disponibilidade
para um diálogo mais profundo sobre as matérias que hoje aqui debatemos com o Governo, com as autarquias locais e, naturalmente, com a UGT, a nossa parceira desta oportuna e julgo muito útil iniciativa. A todos, o vosso muito obrigado por o tempo que vos tomei. Acho que provavelmente nesta tarde não houve um momento mais esperado do que este, não é? Para finalmente se verem livres desta conferência. E eu prometo libertar-vos com uma linguagem de SMS e quase telegráfica. Mas deixem-me, antes de mais, agradecer este convite ao Carlos Silva e ao Sr. Comendador, o facto de Santos Gomes, o facto de terem organizado esta iniciativa, à Sra. Presidente da Câmara de Castanheira, ao Sr. Presidente da Câmara de Pedrógão e ao Sr. Presidente da Câmara de Figueiró, dos Vinhos. Eu sou de uma outra Figueiró e, portanto, quero agradecer-lhes este convite e esta excelente iniciativa. 6 reflexões sobre uma forma telegráfica. Primeiro, complexidade. Complexidade deste problema, complexidade das medidas. O Paulo Catarino foi absolutamente claro ao demonstrar essa complexidade. Segunda palavra-chave, ambiente e território. Nós estamos a viver aqui, provavelmente, erros acumulados no passado na gestão do território e na gestão do ambiente. Aprendamos com esses erros para o futuro. Terceira palavra-chave, a maturação. Não há soluções milagrosas nem imediatas. Isto foi dito por vários dos intervenientes. Há uma longa maturação das soluções. Não esperemos resultados no curto prazo. É preciso ir na direção correta, mas tudo leva tempo e é necessário termos bem a noção de que o tempo, às vezes, pode ser desencorajante. Quarto ponto, a estabilidade do erro é barata. Alguém disse há pouco, continuar a errar não custa. É a rotina, é a inércia, é o que a gente faz. O que é caro é mudar, sair do erro. O que é caro é construir. O que é caro é mudar, porque a mudança é sempre desestabilizadora. E nós temos que mudar muita coisa. E temos que pensar que vamos desestabilizar alguma coisa. Quinto lugar, o futuro. O futuro, disse o Jorge Abreu aqui, Presidente da Câmara de Figueiró, o futuro é um juiz. O futuro é um desafio. O futuro vai julgar-nos dentro de algum tempo. E ele mencionou que devemos ter uma preocupação com isso, mas que também o futuro deve funcionar como uma motivação. Sexta reflexão, solidariedade. A doutora Nádia disse a solidariedade não tem valor. Eu transformaria um pouco, diria, a solidariedade não tem preço, mas tem um custo. O custo da nossa mobilização. Vencer o comodismo tem um preço elevado. Ela própria o descreveu. O elevadíssimo preço que foi vencer o comodismo. Mas teve um efeito externo positivo, como dizem os economistas, uma externalidade, que foi gerar uma imensa onda de solidariedade. 6 recomendações também. Primeiro, motivação. Alguém disse, o país acordou. E eu quero confirmar isso. Eu ontem fui para Viseu de manhã e regressei hoje de manhã de Viseu por aqui. A estrada está cheia de caminhões com toros de madeira e com grandes e pequenos de vários formatos. As bermas das estradas estão cheias de depósitos de madeira, quase todos eles improvisados. Bom, as bermas das estradas começam a ser cortadas e limpas e etc. Não sei se essa é a medida essencial, pelo menos é visível. E eu acho que temos que nos agarrar a alguma coisa também que seja visível. Os especialistas de gestão falam
quick fix, nos quick earnings, ou seja, nas pequenas mudanças que sejam baratas e que produzam resultados imediatos e visíveis, porque elas são motivadoras. Portanto, eu penso que é visível que o país acordou, é visível que há uma motivação, é visível que houve uma mudança de mentalidades. Segunda reflexão, diferenciação positiva. Por que não? Porquê é que não havemos de praticar a diferenciação positiva? Então nós, logo a seguir ao 25 de Abril, não fizemos diferenciação positiva em relação às regiões autónomas. Nós não continuamos, em relação às regiões autónomas, a subvencionar as passagens aéreas. Durante décadas eles tiveram vencimentos abaixo, 15%, salvo erro, acima dos vencimentos da função pública. Têm 1% a menos de IVA. Quem é que ficou chocado? Alguém ficou chocado por isso? Porque é que não há de haver diferenciação positiva em relação ao interior? Eu não penso que isto seja nenhum ataque ao princípio da igualdade ou ao princípio da solidariedade. Terceira, e diferenciações salariais, com certeza, sem dúvida. Terceira recomendação. Congregação de forças produtivas. Foi muito importante o Sr. Ministro da Indústria ter-nos aqui, sim, lido uma lista muito interessante de atividades inovadoras e de investimentos. Porque eu acho que isso também nos acorda para dar-nos ideias, dar-nos sugestões e acorda-nos para que o país está, de certa forma, aproveitou uma onda positiva, nós estamos todos numa onda positiva. Há 2 dias a Comissão Europeia fez um relatório não direi encomiástico, porque eles nunca são encomiásticos, mas são sempre cautelosos, não é? Mas um relatório, de copo meio cheio ou 3/4 cheio, sem dúvida. E isso motiva-nos a todos. Essa é uma das razões, naturalmente, a melhoria da economia. Aumenta o emprego, diminui o desemprego, o país cresceu a 2,7%, é possível que cresça mais, o desemprego já está, provavelmente, no mês de janeiro a 7,9%. Enfim, tudo isso são fatores que nos incentivam. Mas, portanto, nós temos que pensar e sair um pouco do nosso marasmo e pensar em medidas que sejam cooperantes, medidas que juntem a indústria, que juntem a agricultura e que juntem todas as outras atividades de serviços. Por que é que não se desenvolve e não se pede que as centrais de biomassa sejam mais rápidas, mais aceleradas? Eu sei que estão em Bruxelas a aguardar uma aprovação qualquer, mas as centrais de biomassa, ao menos a biomassa poderá justificar, produz energia localmente, ou não sei, eu não sou especialista dessa matéria, mas pode pagar certamente uma parte desse material. Incubação de empresas, parques industriais, com certeza, foram sugestões aqui dadas. Temos que agarrar, puxar pela cabeça e encontrar soluções que congreguem forças produtivas e que promovam o desenvolvimento económico do país. Quarta recomendação, conhecimento. Sem conhecimento não vamos a parte nenhuma. Alguém disse, suponho que foi o João Paulo Catarino, que as universidades e os politécnicos são uma demonstração essencial dos sítios onde foi possível fixar mais população. Mas não basta apenas esse conhecimento. Temos que começar a partir do conhecimento sobre como é que ocorrem estes cataclismos, estas catástrofes, e estudar, tirar delas as lições necessárias para podermos atuar no futuro. Disseminar conhecimentos, formar pessoal. Porquê é que não há centros de formação fortes nestas zonas mais, como é que se diz, demograficamente deprimidas, ou o que quer que seja? Porquê é que mesmo que tenhamos que atrair as pessoas que venham de Pombal, de Leiria, de Coimbra, de não sei quê, de Viseu, para darem as aulas e irem embora? Pois não há tantos médicos que vão a Viseu e que vêm de Coimbra, fazem 100 km por dia. E não há tantos médicos que estão no Porto e que vão a Vila Real, ou a Braga, ou a Viana do Castelo. Portanto, porquê é que nós não havemos de criar esses centros de formação profissional que
e naturalmente, recheá-los com bons monitores e bons especialistas que até, porventura, ganhem prazer na qualidade de vida e passem a residir aqui. Parcerias. As parcerias com as universidades e os politécnicos são essenciais. Elas fixam população, como já disse, o conhecimento, a formação profissional, a disseminação do conhecimento, a ligação dos politécnicos às realidades locais, às indústrias ligadas à floresta, às indústrias ligadas ao melhoramento das plantas e às técnicas de melhoramento das plantas. Alguém falou que o pinheiro, para poder realmente ser produtivo, teria que ter o mesmo nível de investimento em investigação que o eucalipto teve durante anos. É preciso aprender também com os maus exemplos. Nós não gostamos de ver a floresta ardida toda cheia de eucaliptos, mas temos que, mais uma vez, também aprender com o que se passou. Finalmente, cometemos erros, certamente. Cometemos muitos erros acumulados no passado. Houve alguém que disse que esses erros são de todos os governos. Muitas vezes o Álvaro Amado substituiu o governo por Estado para, digamos assim, ser transversal nessa responsabilidade. E é verdade. Os erros foram muitos, foram acumulados, sobretudo fomos insensíveis à mudança. As coisas foram acontecendo. A acumulação de monofloresta, monocasta, o que quer que seja, foi-se acumulando, as dificuldades, o desaparecimento das pessoas do interior foi sendo lento, fomos anestesiados, aos poucos não demos conta, não acordámos, não fomos suficientemente vigilantes. Com certeza que cometemos erros. Quem está neste momento a decidir e quem teve que tomar, sob imensa pressão, muitas decisões nestes últimos meses, provavelmente também já cometeu erros. Isso é mais que natural. O erro faz parte da vida humana. Nós temos que reconhecer o erro e aprender, melhorar. Trial and error, dizem os ingleses, tentativa e erro. Numa matéria tão complexa como esta, não podemos ter arrogância. Temos que ter sempre a humildade de reconhecer que cometemos erros, que vamos continuar a cometer erros, mas que temos que aprender com os nossos erros e apresentar melhores medidas. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Resta-me agradecer a presença de todos vós, em nome da UGT e em nome da Confagri. Este que foi, sem dúvida, uma grande conferência de profundo debate, de profunda reflexão e um sinal claro que a UGT e a Confagri são duas organizações que estarão sempre, sempre, sempre ao lado das populações e do interior. Muito obrigado.